Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Matucci e aqui vou dar início ao nosso sábado de aula de revisão para a nossa primeira fase da OAB. Um bom dia a todos vocês. É com muito carinho que nós preparamos esse aulão de véspera para poder aí tirar algumas dúvidas, né? Para poder já deixar a matéria um pouquinho mais já preparada na sua cabeça e quente, né, para a prova. E também aqui os professores separaram alguns temas específicos já também arriscando para o que é que vai cair na prova, né? Então eu tenho certeza que vai ser um dia muito produtivo. Vocês vão aí conhecer, né? Para você que ainda não é aluno do nosso curso Ideia, você vai conhecer os nossos professores, já sair pronto para a prova com algumas dicas. Para você que ainda não vai prestar a prova, né, de amanhã, mas vai começar a estudar para a próxima, né? Venha conhecer também o nosso curso, acesse o nosso site, tenha mais informações sobre o nosso curso voltado aí para a primeira fase da OAB, né? Sempre direcionando vocês às matérias que são mais pedidas com uma didática bem bacana para poder você chegar na prova, né, e tirar de letra todas as questões, tá? Eu vou dar início aqui ao nosso sábado, né? Vocês vão aí acompanhando as próximas aulas, as matérias, vocês já têm acesso aí também ao nosso quadro, né? As nossas previsões aí das aulas seguintes até o final da tarde. E eu vou dar início aqui no nosso processo civil, né, com muito prazer aqui para vocês. Mas antes da gente entrar, né, em processo civil, já que a gente vai iniciar aqui, já que a nossa é a primeira aula, né, nesse sábado, eu queria trabalhar com vocês, antes disso, né, alguma preparação para a prova. Afinal de contas, o que a gente quer é que você chegue amanhã com muita tranquilidade para fazer a sua prova, tá? Dentre aqui todas as matérias que vocês vão assistir hoje, eu recomendo que vocês tenham aí já preparado um bloco de notas, né, para que você possa criar ali um resuminho, para que você possa ali já marcar alguma coisa ali que te chamou a atenção, né, uma coisa que você ainda não estava lembrando, algum macete passado pelos professores. Mas é muito interessante que você tenha aí do seu lado o seu vade-mecum, né? Que você tenha já todas as leis para que você possa acompanhar artigo por artigo, né? E eu digo aqui principalmente em processo civil, vocês vão se deparar com questões que vão cobrar exatamente a letra de lei, né? Então é muito interessante que vocês façam esse estudo voltado para o que os artigos dizem, né? Então nesse último dia de revisão, né, não trabalhe com doutrina, não trabalhe com textos longos, né, trabalhe com aqueles artigos que você já selecionou nos seus estudos e também os artigos que a gente vai tratar em aula, tá? Não só aqui em processo civil, mas nas outras matérias também. Afinal de contas, gente, a primeira fase da OAB, ela cobra de você esse conhecimento, um conhecimento sobre a legislação, tá? E não venha se enganar quanto à prova, né? A prova ela vai te exigir uma nota mínima para que você passe para a segunda fase. Não existe nenhum tipo de registro onde vai constar ali qual a nota que você tirou nessa primeira fase. Na segunda fase também não, né? Então não se preocupe em gabaritar a prova, não se preocupe em ser ali a pessoa que marcou o maior número de pontos. Não é esse o objetivo, tá? Vocês não estão aqui prestando um concurso, não é essa a ideia, né? Aqui vocês têm que mostrar, né, o mínimo ali de conhecimento. Ah, Marcelo, mas ficou estranho isso? Não é. Você já tem que ir para a prova, gente, já pensando como é que vocês vão atuar, né? Como que vai ser ali aquelas horas de prova, qual que vai ser a sua preferência, qual que é a sua linha de raciocínio para poder sair dali aprovado. Essa que é a ideia. E levando em consideração que você precisa, né, acertar metade das questões, você obviamente vai dar preferência para aquelas matérias que você prefere, para aquelas matérias que você tem mais facilidade, né? E que horas que você vai fazer isso? No momento em que você chegar na prova, né? Você recebeu o caderno, foi autorizado o início da prova, você já vai correr os olhos, né, para aquelas questões que você tem facilidade, né?
você vai iniciar na nossa matéria de estatuto, né, a ética profissional, porque é uma matéria super importante, um número super expressivo de questões, é uma matéria pequena também, então ali é a cereja do bolo da sua prova. E depois disso você já vai passar para aquela matéria que você tem facilidade, que eu sei que é processo civil. Brincadeira, para aqueles que têm facilidade em processo civil, já vão já direto lá para as questões de processo civil, e de processo civil vai passar para outra matéria que você também tem facilidade, e assim por diante, até que você vai enfrentar aquelas matérias que você não prefere, né? Aquelas matérias que você acredita ter uma dificuldade, o que é totalmente normal, gente. Não tem aí nenhum tipo de susto quanto a isso, né? Porque se você utilizar, né, da sua cabeça fresca, daqueles primeiros momentos ali da prova para poder fazer aquilo que você está mais acostumado, né, você vai ganhar tempo, você vai deixar, né, um período ali maior para a prova para poder fazer ali um raciocínio um pouco mais trabalhado, né? Você vai buscar ali lá na memória um caso específico para poder responder aquela questão da matéria que você não tem tanta facilidade, tá? O que não tem erro nenhum, né? Até que você chega um momento e fala o seguinte: pronto, agora eu acho que já consigo ser aprovado. Vou passar para as próximas com mais tranquilidade, porque o meu compromisso é acertar, né, as matérias que eu de fato conheço, as matérias que eu gosto de estudar, aquelas que eu planejo inclusive trabalhar, né? E com elas você vai prestar o seu compromisso. São essas matérias que você vai ali tentar garantir a sua prova, né? E depois você vai lá, né, para o professor Bruno em Constitucional, para a professora Débora em Processo do Trabalho, né, para a professora Larissa em Penal, aí falar o seguinte: não, eu já me garanti em Processo Civil, em Direito Civil, já estou um pouco mais tranquilo, então eu já posso ir para essas matérias. Os professores que me desculpem, é uma brincadeira. Tá bem? Então você já vai bolar, né, essa estratégia, né? Então acesse lá os simulados que a gente tem nos nossos sites, no nosso site, para você já conhecer melhor a estrutura da prova, você que já está bem craque, né? Mas para poder lembrar aonde é que ficam as questões, né? Porque elas sempre se repetem em mesma ordem. Para você já chegar, já construir, já ter na sua cabeça, né, esse caminho que você vai seguir durante a prova, para que você tenha uma prova muito mais tranquila. Não deixe a ansiedade, não deixe ali um pensamento errado, tá, desvirtuar ali aquele momento da sua prova. Faça com calma. Essa prova ela quer só reiterar, né, o conhecimento que você já tem. E lembre-se, não é o resultado da OAB que vai criar um advogado dentro de você. Não. A prova da OAB vai te possibilitar exercer a advocacia. Mas a capacidade para exercer a advocacia, né, a capacidade mental você já tem. Então, você já vai chegar lá como um crítico da ideia, né? Um crítico do conhecimento jurídico. Então, quando você se deparar com uma questão que você achar que você tem dúvida, você vai respirar fundo e vai falar: poxa, mas e se isso fosse apresentado por um cliente meu, né? No meu primeiro dia de trabalho, como é que eu reagiria? E você vai buscar ali outros ramos do direito para você identificar a resposta. Afinal de contas, você vai a todo momento em que você não tiver certeza quanto à questão, você vai utilizar o seu raciocínio jurídico, né? Atenção quanto a isso. Você tem o senso desse raciocínio. Afinal de contas, você está na faculdade, já estudando direito há anos. Então, você já ouviu falar de quase que toda a matéria, né? Você já conhece tudo que pode cair. Então, basta que você se concentre, né, e busque ali o resultado lógico, né, da matéria, e com certeza você vai ali eliminar logo de cara as questões claramente erradas, né, e fazer ali a escolha da alternativa correta com até mais tranquilidade.
E vale lembrar também, né, aquela velha dica de se você não tem certeza, né, se você não sabe mesmo aquela questão, você vai precisar chutar. Mas, gente, para chutar, até para chutar, né, a gente precisa parar, respirar e pensar. Afinal de contas, você tem 4 alternativas em cada questão. E qual que é a estrutura que a FGV ela utiliza? Ela utiliza de 2 alternativas que são claramente erradas e outras 2 que vão ali te deixar na dúvida, né? Geralmente uma que fala positivamente e uma que traz a negativa, né? E é onde que vai te pegar. Nossa, será que isso pode ou será que isso não pode? Então, quando você se deparar com uma questão que você não faz ideia, né, da onde onde está a alternativa correta, comece ali a eliminar as alternativas. Elimine as alternativas que claramente estão erradas para poder aumentar a probabilidade de você escolher ali, mesmo que no chute, né, a alternativa correta. Gente, isso é fantástico, né? E é melhor você fazer ali uma escolha entre 3 questões, né, entre 3 alternativas do que entre 4. Entre 2, né, do que entre 4. Então, faça essa eliminação, tá? Lembre-se que a FGV ela traz para você, né, a alternativa certa ali exposta na sua cara, né? Mas para poder ela fazer isso, ela precisa trazer um absurdo nas outras alternativas para você notar que elas estão erradas. Então, encontre esse absurdo. E uma última dica aqui para a gente poder dar início às nossas aulas, né, e depois vocês continuarem com os outros professores, também você analisar a questão com muita cautela, né? Inicie a leitura com calma, vá já sinalizando as palavras mais importantes para você tentar identificar qual é a matéria que está sendo ali cobrada, né, para que então você passe para as alternativas, tá? E muita gente fala isso e acaba sendo uma verdade, né? Em último caso, existindo uma dúvida muito grande para que caminho correr, né? Geralmente, não é a totalidade dos casos, tá? Muita atenção quanto a isso, mas geralmente a alternativa correta é a mais extensa de todas elas. Porque, como eu disse a vocês no começo da nossa aula, a FGV ela replica o texto de lei, né? Então, geralmente, quando você faz essa replicação, você acaba trazendo muita informação, né? E geralmente essas alternativas mais longas, elas trazem aí esse conteúdo igual a gente encontra no nosso código. Bom, gente, uma breve introdução, né? Bem-vindos mais uma vez para nosso aulão, né? Assistam com calma, tá? Sem ficar colocando todos os professores no vezes 2, não, a gente está aqui para poder ajudar vocês. Tirem o dia hoje só para poder escutar a gente comentando, escutar nossas dicas, escutar também aqui as matérias que a gente acredita que vai ser cobrado na prova, tá? Para poder chegar amanhã bem tranquilo, bem relaxado, já com a matéria bem fresca na cabeça e pronto para poder ser aprovado. Tá joia? Uma boa aula a todos vocês, um ótimo sábado. Vamos dar continuidade aqui porque depois a gente volta na nossa última aula com a ética profissional. Tá joia? Vamos adiante então, gente. A gente vai trabalhar aqui sempre com o meu quadrinho aqui do lado, né? Para vocês que já são alunos do IDEA, vocês já estão acostumados com isso, mas em alguns momentos, né, é melhor eu acabar ficando de lado aqui para poder vocês conhecerem mais um pouco da matéria e terem uma visualização melhor. Mas a todo momento eu volto aqui para a gente poder conversar um pouco, né? Então vamos lá, vamos falar sobre recursos. Gente, a matéria de recursos tem sido recorrente nas nossas provas da OAB. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer cada um dos recursos, conhecer ali a regra individualizada, qual que é a diferença deles, qual que é o cabimento, qual que é o prazo, como que isso na prática acontece. Afinal de contas, a gente está fazendo um estudo para a OAB, mas também está tendo um impacto direto, né, na nossa atuação como advogado futuro, né? Então a gente já sai daqui já, né, conhecendo na prática como é que eu vou trabalhar. Essa também é a nossa ideia, né? Então, recursos, gente, eu escolhi aqui porque eu tenho certeza que vai cair uma alternativa. E ainda vou arriscar, né? Vou arriscar uma alternativa,
uma questão. Ainda vou arriscar que a gente vai tratar ou de apelação ou de agravo, ou podendo até mesmo trabalhar sobre as duas nas nossas provas, né? As nossas provas passadas, várias delas a gente teve quase que 3 questões sobre recursos, né? Então, recursos está aí recorrente na nossa prova, a gente precisa conhecer. Mas quando a gente fala de recursos, né, a gente precisa entender do que é que a gente está, em que fase que a gente está ali no nosso processo, né? Então a gente está falando sobre os meios de impugnação às decisões judiciais, né? E a FGV ela cobra exatamente esse conhecimento, mas espera aí. Você está falando especificamente quanto a recurso ou você está falando de sucedâneo recursal, né? Você está generalizando para tudo que pode atacar uma decisão. Gente, o recurso ele vai ter, né, uma característica específica, né? Então, para a gente poder entender o que são os recursos, a gente vai tentar analisar quais são esses elementos pertencentes a essa classe. Afinal de contas, essa análise ela é residual, ou seja, tudo que não é recurso, né, é sucedâneo recursal. Mas acontece que a gente tem no nosso próprio CPC, né, o artigo que fala exatamente quais são os nossos recursos. E esse artigo é o artigo 994, né, em que ele vai falar: são cabíveis os seguintes recursos. E ali você tem a lista completa dos nossos recursos, né? Mas os recursos eles têm ali uma particularidade que seriam os seus elementos, né? Afinal de contas, dentro do recurso, a gente vai ter o elemento da voluntariedade, ou seja, para que ele ocorra, para que ele exista, né, é necessário a vontade da parte. Né? A parte ela precisa ali por vontade própria e também a característica de necessidade, ou seja, ela ter ali uma perda no processo, né? Ela tem uma razão para o recurso acontecer, né? Ela vai se utilizar desse instituto para poder haver ali a impugnação da decisão, né? Então, com isso, você vê que o reexame necessário por si só, né, ele deixa de ser um recurso, né? Ele passa a ser um sucedâneo recursal. Por quê? Porque não existe a voluntariedade, vez que ele vai ser, ele vai existir de forma necessária por previsão legal, né? E falando em previsão legal, né, outro elemento do nosso recurso é a expressa previsão legal. Afinal de contas, a lei e somente a lei pode dizer o que é recurso. Se a lei não fala que é recurso, é porque obviamente não é. Né? Da mesma forma, a gente precisa que o recurso ele tenha um desenvolvimento próprio no processo, né, no qual a decisão impugnada foi proferida. Né? Mesmo no caso do agravo de instrumento, que vai ter um direcionamento, né, diferente dos outros recursos, ele vai acontecer no mesmo processo, né, sendo o terceiro elemento dos recursos. Né? E o recurso também tem aquela característica, aquele elemento de ele ser manejável pelas próprias partes, também por terceiros prejudicados e o próprio Ministério Público. Né? A gente falando aqui sobre a legitimidade da interposição do recurso. Né? E ele sempre vai ter ali um objetivo de reformular, de anular, de integrar ou mesmo esclarecer uma decisão judicial. Tá bem? Gente, as decisões judiciais que são ali impugnadas, né, impugnáveis no caso, através de recurso, né, elas são previstas, né, exatamente em lei. Elas têm essa indicação já no cabimento de cada recurso quanto a essa possibilidade. Né? Mas quando a gente fala de recurso, a gente está falando de uma possibilidade de existência de 2 tipos de vícios.
né? Sendo o erro de julgamento, né? O famoso erro injudicando, né? ou injudicando, que vai falar sobre uma má valoração da prova, um erro do juiz, né? Ou até o mesmo um erro ou uma violação de norma legal, né? Que seria ali o grande motivo dos recursos, né? Ou então você vai fundamentar o seu recurso através do erro de procedimento, que é o erro in procedendo, né? Que é uma inversão tumultuária da ordem do processo, ou seja, uma aplicação de um procedimento equivocado. Tá? Então, atenção quanto a quais são os recursos, o que é que torna um recurso de fato recurso, né? Será que naquelas alternativas que a FGV está expondo para mim, ela está falando sobre de fato um recurso, né? Ou ela está trazendo para mim um sucedâneo recursal, né? Como uma ação rescisória, por exemplo, né? Então, eu já consigo com esse conhecimento, na hora que ela me trouxer opções de recurso, eu já consigo eliminar aquilo que não é. E eu já elimino ali alternativas que não são de interesse. Bom, vamos adiante, vamos falar um pouquinho sobre a nossa apelação. Recurso aí, não vou falar principal, mas ele é um dos mais utilizados. Afinal de contas, né? O recurso cabível contra a sentença é a apelação. Gente, artigo 1009, super importante, simples de entender e tem que ficar colado na sua memória, né? Que é o quê? Da sentença cabe apelação. Gente, várias alternativas, várias questões você consegue já matar, né? Tendo esse conhecimento do caput do 1009 aqui do lado. Por quê? Porque a FGV ela traz aquela história enorme para você conhecer, né? Para você falar sobre, para você poder refletir. E aí ela fala rapidamente que se trata de uma decisão sentença. E aí, depois de muita história, depois de muito nome, de muitas partes, né, e dano moral e dano material, ela vem e fala o seguinte: qual que é o recurso cabível? Nossa, nesse momento você já está motivado, você já está querendo abraçar o autor, você já está querendo, né, ir contra ali as decisões de qualquer maneira, já está até criando a argumentação na sua cabeça. Mas você falou o seguinte: não, mas peraí, qual que vai ser o recurso cabível, né? E você deixa passar o fato de se tratar de uma sentença, né? Por quê? Porque você não assinalou na hora que você estava lendo, igual o professor Marcelo te falou, né? Mas para você que fez essa marcação, né? Você vai bater o olho e vai falar o seguinte: opa, eu estou falando de um recurso contra a sentença. Né? Aqui a ideia é reforma da sentença. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma apelação. Atenção, gente, atenção quanto a isso. Da sentença cabe a apelação. Tá? Aqui não há uma previsão de quando é que essa sentença está acontecendo, de que é que essa sentença está tratando, né? Qual que é a matéria, a quem está envolvido. Não, nada disso. Da sentença cabe a apelação e pronto, sem mais discussões. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, as características da apelação para a gente poder lembrar disso na prova, né? E para isso vou deixar vocês aqui à vontade com a nossa tela. Mas antes disso, vale a pena, né, a gente recordar um pouquinho sobre o nosso parágrafo 1º. Afinal de contas, né, da sentença cabe a apelação, mas o nosso parágrafo 1º ele traz aqui um chamariz para a gente quanto às questões resolvidas na fase de conhecimento, né? Aquelas que não for possível utilizar do agravo de instrumento. Ou seja, aquelas questões que não estão previstas lá no 1015. Ou seja, não estão no rol do nosso 1015. Essas vão ser tratadas em apelação, né? Lá já em preliminares de apelação, né? Então, da sentença caberá apelação, mas também daquelas questões que não puderem ser antes, né, tratadas. Né? Gente, a sentença, né? Opa, até rabisquei a mais aqui. A sentença, ela vai poder trabalhar, a sentença ela vai poder ali ser uma sentença de mérito,
né? Então, que vai julgar o mérito, ou até mesmo uma sentença que não julga o mérito, né? Mas vejam que ambas elas têm esse cunho terminativo, né? Sendo cabível ali a apelação para poder buscar essa modificação. Mas atenção, no juizado especial, né, de acordo com a lei do juizado especial 9.099, a gente vai ter o caso do recurso inominado, não é a apelação que vai ser aplicada lá, tá? Inclusive, isso se dá pelas diferenças entre prazo, diferença de órgão julgador e até mesmo a matéria, levando em consideração que no juizado especial a gente não tem o agravo, né? Mas vejam que a competência da nossa apelação ela vai ser do tribunal, né? Então, uma vez proferida a sentença, a jurisdição para análise da matéria se exaure, né? E de maneira que a interposição, apesar de ser em primeiro grau, né, vai carregar ali toda a matéria para o segundo grau poder fazer tanto o juízo de admissibilidade, né, quanto o julgamento. Agora, é possível a gente ter o juízo de retratação na apelação? Sim, gente, uma vez interposto ali a apelação, o juiz ele vai poder se retratar no prazo de 5 dias, né? Naquele momento em que ele dá uma analisada na apelação, ele fala assim, nossa, realmente, né, isso aqui é um absurdo que aconteceu, eu acabei cometendo aqui uma gafe, né? Vou me retratar para poder trazer aqui uma economia, né? Trazer celeridade processual, e ele já consegue fazer essa retratação, gerar uma nova decisão complementando a antiga, né? E até mesmo às vezes já atendendo as partes, né? Partes essas que vão ter legitimidade desde que sucumbentes, né? Mesmo que parcialmente, né? Vejam que em uma ação que você cobra lá o pagamento de R$10.000, se você é vitorioso no pagamento de R$9.900, você é sucumbente em R$100, né? Então você tem essa sucumbência, você tem essa perda no processo, você tem o quê? Você tem motivo razoável para recorrer. Gente, quem pode recorrer é sempre o sucumbente, né? Aquele que ganhou tudo, teve aquele seu processo totalmente procedente, ele não tem porquê, ele não vai ter ali motivo, né, para poder recorrer, né? E isso é muito importante. Bom, quando a gente fala do prazo, a gente vai falar do prazo padrão previsto no quê? No CPC de 2015. O CPC de 2015 ele traz a aplicação de prazo padrão para os recursos em 15 dias, né? Em exceção ao nosso embargos de declaração que vão obedecer o prazo de 5 dias, né? A gente vai falar na apelação quanto a uma matéria ampla, né? Uma matéria necessariamente derrotada, porque você não pode trazer aqui nada para se discutir que você não tem motivo para alterar, né, a decisão, e da matéria que não seja agravável, né? Então vejam que você pode aqui tratar de tudo que você não poderia ter tratado em recursos específicos, tá bem? Atenção quanto a isso, tá joia, gente? Agora, os efeitos da apelação vão ser o efeito devolutivo, né? Ou seja, a gente devolve a matéria para uma reanálise do judiciário, né? E a gente vai ter também o efeito suspensivo, previsto lá no 1012. Atenção, gente, 1012. Por quê? Porque, em regra, né, como diz o 1012, a apelação traz esse efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da sentença. Porém, a gente tem o nosso parágrafo primeiro, que vai trazer as nossas exceções, ou seja, falou em exceção, falou em matéria que a FGV gosta de cobrar na prova, então atenção quanto a isso, né? E quais são os requisitos da apelação além da sucumbência, né? Seriam as custas do processo, as custas do recurso, tá bem? Vamos adiante que o nosso prazo já está se esgotando, né? Vamos conhecer agora aqui o nosso agravo de instrumento. Gente, dá uma lida nesse artigo, né? Artigo super importante para a gente conhecer, afinal a gente está falando aqui de um rol
taxativo, tá? Atenção para toda a redação do 1015. Você precisa lembrar aqui dos nossos incisos. Você precisa conhecer, né, quais são as matérias, né, para poder trazer o cabimento do agravo de instrumento, né? Atenção quanto a isso, gente. 1015 é artigo importante para você que ainda não decorou, né, para que você decore antes da prova. E vale lembrar aqui também, né, que no juizado especial, a Lei 9.099 de 95, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Gente, atenção, agravo de instrumento vai ser vai ser o recurso utilizado contra as decisões interlocutórias, né, desde que elas versem sobre essas matérias, gente. Atenção quanto a isso. Então a gente tem aqui, né, dois requisitos a serem cumpridos, sendo o primeiro deles ser uma decisão interlocutória e o segundo deles ser complementado, né, tratado nessa decisão algumas das matérias, né, uma ou várias das matérias aqui do nosso rol do 1015. Lembrando que, mas tem uma matéria lá, Marcelo, que não fala no 1015. Opa, então é o quê? Preliminar de apelação. Atenção, tá joia? Vamos adiante. Quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente está falando da competência do tribunal também. Isso está previsto já no 1016. Né? Então, é o único recurso que ele pode ser interposto diretamente à instância superior para julgamento. Essa é a diferença na interposição, mas a competência de agravo de instrumento e apelação é a mesma, não é mesmo? Bom, o nosso prazo vai ser também de 15 dias, né? CPC de 2015, prazo de 15 dias aos nossos recursos, e a matéria, como a gente acabou de ver, né, ela é limitada pelo nosso artigo 1015. Mas o nosso agravo de instrumento ele também tem os seus efeitos, né? Sendo devolutivo, aquele efeito previsto ali, né, em todos os nossos recursos. Afinal de contas, você devolve a matéria para o judiciário reanalisar, né? E o suspensivo, que em regra não tem. Olha a diferença da nossa apelação, né? Enquanto na apelação a gente tem a previsão que a regra é o efeito suspensivo, com algumas exceções no parágrafo 1º, né? Já no agravo de instrumento a gente está falando de efeito suspensivo que em regra não há, né? Sendo que o relator ele vai poder atribuir esse efeito suspensivo previsto lá no 1019, parágrafo inciso 1º, tá? 1019, inciso 1º, desde que ele seja convencido para isso, né? Vejam que o agravo de instrumento, diferente da nossa apelação, ela traz ali uma exigência de documentos obrigatórios. Atenção, né? Porque esses documentos obrigatórios eles vão ser necessários para poder instruir aquela peça que foi direta ao tribunal, né? Mas vão ser dispensados no caso do processo eletrônico. Atenção quanto a isso, gente. Bom, vamos adiante, vamos conhecer agora o nosso próximo recurso, né, para poder a gente aqui respeitar o horário previsto e os outros professores não brigarem comigo. Né? Vamos lá, embargos de declaração previsto aqui no nosso 1022. Marcelo do céu, você está muito acelerado. Não, gente, a vontade é passar a matéria inteira para vocês. Eu estou aqui com o relógio já no pescoço, né, com o pessoal para brigar comigo. Então eu estou aqui tentando, né, trazer para vocês todas as informações necessárias e vamos lá, né? O nosso 1022, ele vai falar sobre o cabimento dos embargos de declaração, né? Existe aquela discussão, né, se é um recurso ou apenas um mecanismo para melhorar uma decisão. Mas vejam que os embargos de declaração, eles são importantes para que a gente possa esclarecer a obscuridade ou eliminar uma contradição ou suprir ali uma omissão, né? E em último caso, corrigir um erro material. Então, gente, 3 elementos aqui necessários para existir no nosso recurso e além aqui de correção de erro material. Então, esse aqui vai ser, né, o objetivo dos nossos embargos de declaração, né? Então, ele vai ter uma característica diferente, vez que a competência vai ser sempre do juízo que deu essa decisão, né? Então, o órgão que decidiu vai responder
aos embargos, mesmo que um órgão colegiado, né? E a nossa diferença com os outros recursos é que a gente está falando de um prazo de 5 dias. E aí eu te desafio, mas aqui são 5 dias úteis? Não, a gente está falando do CPC de 2015, né? A pergunta era, aqui são 5 dias corridos? Não, a gente está falando do CPC 2015. Aqui a gente sempre vai falar de prazo em dias úteis, prazo em dias úteis sempre. Atenção quanto a isso. A gente vai correndo para falar e acaba até falando uma bobagem, né? A matéria especificamente vai ser previsto aqui no nosso 1022, porque vai ter um objetivo específico o embargo de declaração. Eu posso tratar no embargo de declaração questão do agravo de instrumento do 1015? Não. Eu posso trazer aquela matéria, já adiantar o que eu quero pelo 1009 na minha apelação, né, já buscando aqui uma modificação, né, uma reforma por uma falta de análise em documento? Não, não posso, né? Então aqui eu vou tentar suprimir uma omissão, obscuridade, uma contradição ou corrigir um erro material. Então, matéria limitada, tá bom, gente? E qual que é o efeito? O efeito aqui é o previsto lá no 1026 também, que vai falar sobre o efeito interrompitivo. Ou seja, se interrompem todos os prazos para poder você interpor ali novos recursos e para você também tratar de outras matérias, né? Então, como você está pedindo para que seja ali arrumado, né, adequado uma decisão, essa decisão ela só vai poder ser válida nesse momento em que é no momento posterior à resposta do nosso embargo de declaração, né? Afinal de contas, ele vai ser essa decisão ela vai ser complementada com a decisão dos embargos de declaração, tá? Qual que é o requisito? Será que os embargos de declaração eles têm preparo? Não, não existe o preparo nos embargos de declaração. Mas atenção, caso os seus embargos de declaração sejam reconhecidos como protelatórios, você vai ter uma multa de até 2% do valor da causa. Atenção quanto a isso, gente. Bom, e vamos agora para um tema que tem também caído na nossa prova de uma maneira repetitiva, que é aqui a nossa audiência de conciliação ou de mediação. Gente, atenção quanto a isso. Isso aqui é uma novidade do nosso Código de 2015, né? Então, por conta disso, a gente tem aqui a finalidade, né, por trás desse artigo 334, que é a intenção de diminuir os litígios, a intenção de que as partes possam ali chegarem em um consenso, né? E então a obrigatoriedade da utilização da audiência de conciliação ou de mediação, né? Lembrando, né, que a conciliação ela se trata nos casos em que preferencialmente não houve vínculo anterior entre as partes, e a mediação seria nos casos em que preferencialmente existir ali um vínculo anterior entre as partes, né? Agora, o que interessa aqui para a gente dentro do 334 que tem sido cobrado? A FGV tem cobrado, gente, o conhecimento do caput do nosso artigo, que ele fala, né, sobre o fato de, se a petição ela preencher todos os requisitos, né, o juiz ele vai designar a audiência de conciliação ou mediação, né, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência, né? Então, aqui a ideia é a audiência de conciliação ou de mediação, ela é obrigatória, o juiz ele vai determinar. Aqui essa é a regra, né? Outro ponto muito importante aqui para a gente é que a audiência ela não será realizada caso ambas as partes, tá, manifestem expressamente, ou seja, formalmente, né, esse desinteresse na composição consensual, ou quando a gente estiver falando de um direito que não admite autocomposição. Então aí não há como a gente cobrar essa audiência de conciliação, esse acordo entre as partes. Agora, ponto crítico, gente. O autor deverá indicar na sua petição inicial o seu desinteresse na autocomposição, e o réu
deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedências contados da data de audiência, né? Gente, atenção, vale lembrar que, de acordo com o nosso CPC, a contagem de prazo para apresentação de defesa vai se iniciar aqui no nosso, no caso aqui do parágrafo 5º, caso o réu ele faça essa indicação que ele não pretende comparecer na audiência, né? Então, atenção quanto a essa característica super importante, né? E aqui, por fim, o que tem caído e muito na nossa prova é o nosso parágrafo 8º, né? Que ele fala que a falta injustificada do autor e do réu, ou do réu na audiência, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, né? Havendo aqui a imposição de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, tá? Revertida em favor da União, do Estado, da União ou do Estado. Como é que isso tem sido cobrado? Tem sido cobrado quanto a falta injustificada, eles fazem a menção, eles indicam a multa, a que ela é baseada, né? Então, a vantagem econômica ou o valor da causa e a quem é dirigida essa multa. Muitas das alternativas já indicam lá em favor da parte contrária. Ó, já é a pegadinha e já é onde vocês vão encontrar aí a alternativa errada, né, para já eliminar. Bom, gente, eu já estourei aqui meu tempo. Foi um prazer iniciar esse sábado nesse aulão de véspera, tá? Espero que seja muito produtivo para vocês. Contem com os professores do IDEA, não deixe de acompanhar as nossas páginas, acompanhe a gente também lá no Instagram, que sempre tem quiz para você fazer o seu treino, tem matéria fresca para você poder se atualizar, tá? E para você tirar de letra essa prova e para você já conquistar aí a tão sonhada vermelhinha, né? A sua carteirinha da OAB e vir aqui ser o meu colega de profissão, não é mesmo? Essa que é a ideia. Gente, um ótimo sábado para vocês, uma ótima aula e a gente se encontra na última aula, né? Que vai ser de ética profissional, matéria super importante. Os outros professores que me perdoem, né? Mas matéria super importante. Gente, até lá, um ótimo sábado para vocês e boas aulas.